Olá, aluno! Olá, aluna! Bom, meu nome é Daniele Figalo, eu sou a professora de arte de vocês. Muito bom saber que a gente vai passar por esse ano aí juntinhos, conhecendo muita coisa nova, aprendendo juntos. Então, é um prazer enorme para mim ser a professora de vocês. Eu ainda não os conheço, terei o prazer de conhecê-los no chat, de ver o rostinho de vocês, mas eu espero que esse ano seja abençoado, um ano de muito aprendizado, de coisa nova. Eu espero que a gente crie laços de amizade e é isso aí. Então, hoje aqui, né, nessa aula, nós vamos começar falando sobre o que é arte. O que você entende que seja arte? Se eu perguntar agora para você, o que é arte para você? O que você me responderia? O que você tem de conhecimento prévio sobre a arte? Com certeza, se você foi o meu aluno do 6º ano, do 7º ano, com certeza você já ouviu a respeito disso, mas se nós estamos nos conhecendo agora, eu preciso saber aquilo que você pensa a respeito da arte. Certo? Então, nós vamos ver algumas palavras aqui e nós vamos pensar juntos se essas palavras têm a ver com arte. Vamos lá? Ó, a gente tem aqui inspiração, expressão, sensação, criatividade, ideias, sentimentos, provocações, belo, habilidades, entre tantas outras. Mas eu escolhi essas aqui para a gente pensar um pouquinho se elas têm a ver com o conceito de arte, com a definição, né? Sim, essas palavras têm sim, elas têm a ver com a definição de arte, porque é muito difícil. São muitos os pensadores que pensam a respeito disso e tentam definir o que seja arte. Para muitas pessoas, quando é feita essa pergunta, o que é arte para você? Muitas pessoas falam assim, é um óleo sobre tela, é uma tela de Leonardo da Vinci. As pessoas, a primeira coisa, quando elas ouvem a palavra arte, a primeira coisa que elas pensam são nos quadros, nas telas, nas obras de arte em tela. Mas eu vou dizer, aluno e aluna, que a arte é muito mais do que isso. Nós estamos rodeados pela arte. Nós andamos na rua, nós estamos nos deparando o tempo inteiro com arte. Estamos dentro de casa, nós estamos nos deparando com arte. Agora, você está assistindo uma videoaula, você está de frente a uma manifestação artística. E nós vamos estudar isso também mais para frente. Mas você precisa entender, tá? Que a arte ela é abrangente, ela abrange muitas coisas. Existem várias linguagens para a arte, tipo a pintura, sim, a escultura, a arquitetura, a literatura, a dança, a música, o teatro, tá? Os vídeos, né? Como esse que você está assistindo. Certo? Os videogames. Então você está rodeado o tempo todo de arte. Se você anda na rua, você se depara com arquiteturas, você se depara com esculturas, né? Nós podemos, perto da nossa escola, nós visualizamos ali, que tem ali naquele meinho, né? Depois que atravessa a rua, uma escultura. Quando a gente vai em Araçatiba, que ainda não teve oportunidade de ir, que você vai ver algumas esculturas lá também. Nós nos deparamos com outdoor, né? Outdoor assim em cima da loja. Ali tem sim arte visual, designer. Não é verdade? Nós nos deparamos o tempo inteiro quando você assiste um desenho, quando você assiste um filme, certo? Quando você lê um livro, você está de frente para a arte o tempo todo, certo? O teu computador é arte gráfica, né? O software, os programas do seu computador, os programas do seu celular, tudo isso é arte. O design dos móveis da sua casa. Então, pensa, nós estamos rodeados de arte, é difícil viver sem a arte. Então, a arte é muito importante. Por mais que as pessoas coloquem ela assim um pouquinho de lado, diminuam a sua importância, sim, não.
errado. A arte tem muita importância. E quando a gente fala sobre essa palavrinha aqui, ó, expressão, significa que a pessoa que faz arte, ela está se expressando, certo? Ela está colocando para fora aquilo que ela está sentindo. Então, muitas das pessoas, quando dançam, elas estão expressando algo. Quando cantam, quando pintam, elas querem dizer alguma coisa, seja de um momento histórico que está vivendo, na sociedade que ela está vivendo, um problema social, seja pessoal, certo? Então, a arte ela serve para se expressar. É um meio de expressão, tá? A inspiração. É óbvio que para você fazer a arte, você tem que estar inspirado, se inspirar em algo. O observador, o espectador, ele também vai se inspirar com o que ele vai observar. As obras de arte, ela tem... Muitas das vezes, ela exerce essa função de despertar sensações no observador, tá? Você vai ficar, às vezes, você pode ficar agora surpreso com o que eu vou dizer, mas muitas das vezes nós percebemos em telas, nos traz uma sensação de calor. Mas como assim, professora? Uma tela que traz a sensação de calor? Sim, traz. Porque você vai... como você é aluno de arte, você vai entender que as cores trazem isso. As cores quentes, as cores frias trazem a sensação de frio. Então, as cores, elas têm seus significados afetivos. Entende? Então, traz sensações para o observador, para o espectador. Assim, a criatividade tem tudo a ver com arte, né? Porque você está colocando para fora uma ideia. Então, você precisa ser criativo para colocar a sua ideia ali no físico, certo? Causa sentimentos, sim, né? Tanto para aquele que está fazendo a arte, quanto para aquele que está recebendo, aquele que está observando. Ideias, provocações. As obras de arte causam provocações, assim, estranheza? Sim, às vezes sim, estranheza. Nossa, que estranho. Olha, quando você vai observar algo muito diferente, né? Pode te causar uma certa estranheza, te provoca, ou te provoca uma alegria. Habilidades foi o que a gente falou, né? Habilidade, talento, o belo. Será que dá para dizer que todas as obras são belas ou existem as obras feias? Existe isso, professora? Belo e feio? Não dá para dizer, né? Não dá para dizer, porque cada um vai observar a obra e cada um vai entender aquela obra de uma maneira. Nós podemos observar a mesma obra, eu achar uma obra maravilhosa e bela e você não gostar, achar tosca, achar feia, sem sentido, porque é relativo. Porque a obra ela tem essa coisa de causar uma sensação, um sentimento no observador diferente, porque cada um tem a sua vivência. E quando a pessoa também vai interpretar uma obra, ela também traz muito da sua vivência nessa interpretação. Naquele dia ali ela não está tão bem, ela tem vivido um momento difícil, então tudo isso vai implicar na hora de observar também, né? Na hora de sentir. Então, por isso é diferente, né? O que causa para um não causa para outro. E assim vai. Aqui eu ficaria por muito tempo dizendo para vocês, falando sobre outras palavras que têm a ver com arte. Mas até aqui nós podemos entender que a arte não é só tela pintada, certo? Nós estamos rodeados de arte e nós precisamos dar o valor que ela merece. Tá ok? Vamos lá. Definições de arte. Então, aqui a gente tem aqui alguns pensamentos aqui diferentes. Olha, o professor José Leonardo do Nascimento afirma que não há definição para a arte. É muito difícil dizer o que é arte, embora a gente consiga identificar objetos artísticos. Ou seja, esse professor ele diz que é muito difícil dar uma definição única para a arte, mas que ele reconhece sim alguns objetos. Ou seja, não, eu reconheço que aquela tela ali é uma obra de arte, eu reconheço que aquele monumento ali no centro da cidade, na praça, é uma obra de arte. Ele está reconhecendo os objetos artísticos, mas ele não consegue definir. O arquiteto Le Corbusier entende que a arte é uma série de objetos que provocam emoções poéticas. Então, já esse arquiteto entende que artes são todos os objetos artísticos que provocam emoções. Certo? Segundo a definição do dicionário Hawaii, a arte é uma aptidão nata para aplicar conhecimentos.
usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia, um pensamento. Então, o dicionário define como assim. Vamos entender isso aqui. Ele diz que a arte é uma aptidão nata. É algo que você já nasce com ela, né? Eu já nasço com um talento, é nato meu, já nasci com essa habilidade, eu fui crescendo e fui vendo que eu tinha habilidade e talento para certa coisa. E aí eu vou manifestar essa habilidade, esse talento numa demonstração, né? Eu vou passar para um objeto físico essa habilidade e eu vou passar a ideia do que eu quero com esse objeto, certo? Com tantas definições diferentes, será que vamos chegar a uma conclusão definitiva sobre esse assunto, hein? Vamos lá. Nós achamos que não. Quando vemos, ouvimos e tocamos, ou seja, quando experimentamos uma obra de arte, seus sentimentos se revelam. Podemos dizer então que entendemos e experimentamos um pouco como o outro e as diferentes culturas veem o mundo e se expressam por meio de sua arte. Então, aqui nós estamos entendendo que a arte ela vai ser diferenciada de acordo com o lugar, com o contexto sociocultural, certo? A arte que é feita talvez aqui no Brasil, arte indígena, vamos botar assim, né? E o Brasil é um país riquíssimo de arte. A gente vê arte indígena, a gente vê arte do Nordeste brasileiro, a gente vê muita variedade, até por conta do meio de como o Brasil foi colonizado, essa miscigenação, a arte também tomou esse rumo. Nós temos influências dos povos europeus aqui que trouxeram também arte. A gente vai ver lá no Nordeste a festa junina, que é uma influência portuguesa, o carnaval baiano que veio dos africanos. Então, o Brasil é muito vasto. A nossa cultura ela é maravilhosa, certo? E aí a gente vê que cada povo, cada lugar e cultura diferente, eles expressam a sua arte, certo? Se você, de repente, for em um lugar que você não conhecer esse lugar e você entrar primeiro num museu de arte, né? E você vê ali todos os fazeres artísticos desse povo. Esses objetos, eles vão contar uma história desse lugar, dessa cultura. Então, a arte, ela também vem para isso, para expressar diferentes culturas, certo? Ao mesmo tempo, a arte ela pode nos transportar para lugares maravilhosos. Podem também falar diretamente com o que estamos sentindo ou vivendo. Foi aquilo que eu falei. Ela vai se comunicar comigo diferente de como se comunica com você, porque depende de como eu estou me sentindo, a forma com que eu estou vivendo a minha vida. Então as pessoas elas vão captar de maneiras diferentes. E olha, quando a gente observa uma obra, a gente não precisa necessariamente entender o que o autor quis dizer, certo? A gente vai ver também mais para frente. Mas muitas das vezes a obra vai falar por si só e vai chocar com aquilo que nós estamos sentindo ou vivendo, certo? Então podemos afirmar que a arte é uma das linguagens que utilizamos para comunicar nossa visão de mundo. Então a arte ela serve para a gente comunicar a nossa visão do mundo, o que eu vejo, como eu vivo, o que eu sinto. Eu comunico as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas emoções, por meio de técnicas específicas e fazendo uso de instrumentos apropriados. Então, cada um com a sua habilidade, tá? Com a linguagem artística. Existem pintores que comunicam a sua visão de mundo, as suas ideias, sentimentos e emoções através de uma tela. O outro, através de uma escultura. O outro, através de dança. E aí, por aí vai. Há várias maneiras de expressão artísticas, como videoarte, performance, né, que é a utilização do corpo, a fotografia, a escultura, a arquitetura, a literatura, artes visuais, música, dança, entre outros. Está vendo aí? A gente já quebrou aquele conceito errado que a gente tinha do que era a arte. Tá? E quando a gente consegue entender isso, a gente dá o valor que ela merece. Certo? Vamos lá.
Quando nasceu a arte, né? Aqui a gente vai dar só uma pinceladinha de quando surgiu e por que eu preciso da arte. É praticamente impossível falar de arte sem comentar sobre os primórdios, tá? É impossível falar de arte sem falar de quando ela começou, tá? E a gente entende que a arte surgiu desde as primeiras civilizações, arte rupestre, e ela não surgiu apenas como pinturas nas cavernas, mas ela nasceu também nos utensílios que eram feitos, tá? Nos instrumentos. Olha aí, você está vendo uma foto aqui de uma flauta feita com ossos de animais, certo? Então, através de cores, de sons dos instrumentos, da gestualidade do corpo na dança praticada por eles, eram danças ritualísticas, a gente já vê várias linguagens artísticas desde lá. Então a gente entende, você que já estudou isso em outra série, você estudou sobre arte rupestre, você entende que o ser humano ele já nasceu com essa necessidade de expressão, de se comunicar. Então o corpo comunicava, as cores comunicavam, que é arte visual, né? Os instrumentos, a dança, o canto. Então eu te pergunto, você conseguiria imaginar um mundo sem a arte, gente? Não tem como, não tem como. Tá? A arte faz o ser humano desenvolver capacidade de criar, perceber, sentir, e isso amplia também a nossa, a maneira de ver o mundo, a maneira de nós olharmos o mundo, tá? Nos dá um olhar subjetivo, tá? É diferente daquele olhar de massa, aquele ali, o sol amarelo. Aí aquela massa vai dizer, sim, o sol é amarelo, mas o olhar subjetivo é quando você olha de verdade. Você não está vendo como todo mundo vê, mas você está aplicando ali um olhar subjetivo. Você está querendo entender ali aquela imagem, você quer ir mais fundo, você quer compreender, porque você tem um olhar ampliado. O que aquilo ali quer dizer? Será que ele só está dizendo que todo mundo está dizendo é um sol amarelo? Não. Então você começa a desenvolver um novo olhar, ampliar, né? E modificar a nossa maneira de olhar o mundo todo. Então é muito importante você aluno, você aluna, entender o quão importante essa matéria é para você. É mais do que pegar um papel e caneta para desenhar e lápis de cor, tá? É mais do que você pendurar uma tela na sua sala, um quadro na sua sala, não. É entender que nós vivemos com a arte 24 horas por dia, ela nos rodeia e a gente precisa, como aluno, tentar entender melhor essas linguagens, saber de como tudo começou, entender os momentos históricos que a arte vai se manifestar e de que maneira, em que contexto. Isso é muito interessante. E nós vamos falar com certeza mais para frente sobre isso, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até o chat, galera.